No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, a história do gigante que foi derrubado por uma cerca elétrica. E animais podem evoluir no mundo espiritual? O navio cheio de vacas grávidas parado há meses na Turquia. Ainda veremos a perfeição física de um gato e as polêmicas fazendas de polvos. E, claro, muitas dúvidas e curiosidades. Já enviou suas perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. A noite foi rasgada por um clarão azul intenso e um grito de angústia que fez a floresta inteira emudecer. Shane, um majestoso elefante selvagem, havia esbarrado em uma cerca de alta voltagem, 3 toneladas de força rendida por uma única faísca elétrica. Ao amanhecer, os moradores o encontraram, gigantesco e imóvel no chão. O peito arfando pesadamente, os olhos arregalados pela dor e a vida visivelmente escapando a cada respiração. Em poucas horas, uma renomada veterinária e sua equipe de resgate chegaram. Enfrentando o calor sufocante e o medo da perda, eles trabalharam incansavelmente. Soro, oxigênio, analgésicos. Cada batida do coração de Shane era uma pequena vitória. Lentamente, o gigante começou a dar sinais de vida. Sua tromba se moveu com leveza, as pernas tremeram e então, após horas de uma batalha árdua, ele se pôs de pé. A multidão prendeu a respiração. A própria floresta, testemunha silenciosa, parecia segurar o fôlego. Com o sol nascendo, Shane caminhava novamente, passos lentos, incertos, mas cheios de uma liberdade recém-conquistada. Próximo de adentrar a mata, ele se virou, ergueu a tromba majestosamente para o céu, como se exaltasse a vida, como se agradecesse. Aquele instante transformou mais do que apenas uma vida. Os moradores que antes erguiam cercas elétricas começaram a substituí-las por barreiras seguras e empáticas, jurando que jamais permitiriam que tamanho sofrimento se repetisse. Shane sobreviveu e, ao fazê-lo, inspirou a salvação de outras. E este é só mais um lembrete de como a compaixão tem o poder de curar as feridas que o medo um dia criou e dividiu. O ouvinte quer saber. A ouvinte Alice pergunta: esses animais que ajudam no mundo espiritual, como os cães do livro Nosso Lar, eles não reencarnam? E como fica a evolução deles? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Sim, com certeza eles reencarnam. Assim como humanos que passam um tempo na intervida, que é o período entre encarnações, alguns animais estão aptos a fazer o mesmo e ficam um tempo ajudando. Quando falamos sobre os cães que André Luiz menciona, não podemos pensar que são sempre os mesmos cães.
Eles estagiam e passam por revezamentos, já dando a oportunidade de muitos participarem, sem interferir, como a amiga pergunta, na sua evolução. Sem contar que no mundo espiritual também há a possibilidade de evolução. Não devemos nos esquecer que onde houver trabalho, há evolução. E mesmo que no mundo espiritual a evolução seja bem inferior ao mundo físico, ainda assim eles evoluem. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, temos a seguinte explicação de Allan Kardec, que, é claro, se refere a pessoas, mas que vale a pena frisar. Vamos a ela. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso solidários entre si. Eis porque o espírito passa alternadamente pelos dois modos de existências. E mesmo que o texto não se refira especificamente a animais, podemos supor que não haja tanta diferença assim. A evolução dos animais ainda se baseia mais no sofrimento e aprendizado do mundo físico. Mas há uma parcela de espíritos mais evoluídos, que ficam, sim, algum tempo na espiritualidade, que trabalham e estagiam. Esses animais podem aprender e evoluir fora das dores da terra. Mas no momento necessário, eles voltam a reencarnar e seguem de onde pararam. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! E eu estou profundamente tocada com essa notícia. Espero sinceramente que você também fique e que entenda tudo o que acontece por trás da indústria da carne. O navio de cargas com milhares de vacas grávidas está à deriva na Turquia há quase 2 meses. O Spiridon II teve a entrada negada no porto de Bandırma, na Turquia. Lá dentro do navio, cerca de 2.900 cabeças de gado seguem em condições insalubres. Os moradores do local relatam um cenário apavorante, com forte odor, enxame de moscas, animais morrendo e outros dando à luz. Tudo isso em meio a fezes e sujeira acumulada. Segundo o jornal The Sun, o navio cargueiro saiu de Montevidéu, no Uruguai, no dia 20 de setembro, e desembarcaria na Turquia, no dia 22 de outubro. O navio, que tem a bandeira do Togo, não recebeu autorização para descarregar o gado. O motivo para esse impasse seriam inconsistências encontradas nas etiquetas auriculares dos animais e dos registros. Com o veto, o navio foi obrigado a ficar parado em alto mar. A Fundação do Bem-Estar Animal, que tem sede na Alemanha, estima que 58 vacas já morreram. Conforme as informações, eram novilhas prenhes. Cerca de 140 filhotes nasceram durante a travessia do Uruguai até a Turquia. Há sinais de que parte desses bezerros também tenham morrido. Ao The Sun, testemunhas contaram que é possível observar sacos nos convés com carcaças de vacas, com vazamento de fluidos corporais, e membros desses animais à mostra. Com a pressão ambiental, autoridades turcas deram permissão para que o navio atracasse para que fosse reabastecido com água e comida. No entanto, o país determinou que o navio volte ao Uruguai em uma viagem que deve durar mais 32 dias. A veterinária da Fundação de Bem-Estar Animal disse em entrevista ao The Sun que, após a longa viagem do Uruguai para a Turquia, os animais já estavam debilitados. Cada novo atraso significa sofrimento imenso. Esse caso está longe de ser o único, e relatos desse tipo estão sempre circulando nas mídias, mesmo que a maioria não se importe. Eu sinto muitíssimo que animais tão especiais como os bovinos sejam vistos dessa forma, apenas como produtos. Fico triste de imaginar os bezerros nascendo e morrendo em meio às fezes. Se fosse obrigada a cada um matar seu próprio jantar, tenho certeza que mais da metade da população do mundo seria vegetariana. Foi notícia! Foi notícia!
ouvinte quer saber. A pergunta veio da amiga Thaís, que quer saber. Eu precisei sacrificar um cachorro meu que estava muito doente, mas não me sinto bem com essa decisão. Fiz certo? Como posso fazer para ficar bem? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Você usou a expressão sacrificar, que eu acho não ser a palavra certa para o que você descreve. Penso que o termo eutanásia esteja mais de acordo com o seu caso. Primeiro, vamos entender as diferenças entre eutanásia e sacrifício. Na eutanásia, há o alívio de um sofrimento que não há como reverter. Tudo já foi feito pela saúde do animal, mas não há reversão do quadro e o sofrimento do animal é totalmente desnecessário. No sacrifício, há apenas o bem-estar humano envolvido, seja para controle de zoonoses ou de proprietários tentando se precaver de um possível sofrimento do animal, sem com isso dar a chance do animal em se recuperar, como o caso de cavalos de corrida que são sacrificados ao terem as patas fraturadas. Um visa o bem-estar animal e o outro o bem-estar do ser humano. Quando houver a necessidade da eutanásia, quem vai avaliar isso deverá sempre ser um médico veterinário responsável e sério e comprometido com a ética da profissão, que conheça toda a doença do animal e já esteja a par de todos os tratamentos utilizados e da reação do animal perante esse tratamento. A eutanásia, se necessária, também deve ser executada por um médico veterinário. A eutanásia animal causa muita polêmica, afinal, se o procedimento é proibido em seres humanos, por que em animais a prática é permitida e até mesmo incentivada? Isso não colocaria apenas um nome bonito para o assassinato? Como saber se já foram exauridos todos os recursos para que o animal viva? Não estaria o homem brincando de Deus? A triste verdade é que a legalização da eutanásia animal abriu uma brecha que induz a um falso e cômodo entendimento, o de que podemos matar os animais quando julgarmos certos. Quando uma pessoa procura um médico veterinário e pede pelo procedimento, muitas vezes com alegações ridículas de que o cachorro late muito, é hiperativo ou já está idoso, com certeza ouvirá do veterinário um não. Mas todos nós sabemos que quando uma pessoa quer matar o animal, ela sempre encontrará um meio e sempre encontrará alguém que a ajude. Meu ponto de vista pessoal e leigo é a favor da vida sempre. Que a eutanásia seja o último recurso, quando não houver mais nada a ser feito. A intenção de quem recorre a esse procedimento é sempre determinante. Uma pessoa que busca o procedimento visando unicamente o bem-estar do seu amado animal, com certeza estará indo de encontro às leis de Deus. Sendo assim, acalme seu coração, querido ouvinte, não se culpe, pois que fez o que julgou melhor para o seu cãozinho. Espero que fique bem e obrigada pela pergunta. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Pode parecer um exagero, mas não é. Diversos estudos científicos chegaram a uma conclusão fascinante. O gato doméstico é uma das criaturas biologicamente mais perfeitas do planeta. Seu corpo foi projetado com uma precisão incrível. Possui uma coluna vertebral ultra flexível, capaz de rodar 180 graus em pleno salto, com reflexos neuromusculares quase instantâneos. Possuem a visão noturna 6 vezes superior à humana e um sistema auditivo tão fino que detecta frequências imperceptíveis para a maioria dos mamíferos. Até seu coração bate com eficiência digna de um atleta, e seu cérebro compartilha mais semelhanças estruturais com o ser humano do que a maioria dos animais de estimação. Mas a perfeição do gato não acaba no seu corpo. Seu comportamento combina independência, precisão e empatia emocional. Sabe quando se aproximar, quando observar e quando desaparecer. Ele é um predador implacável, mas também um companheiro que regula sua energia com uma inteligência quase matemática. Por isso, para muitos biólogos, o gato não é apenas uma maravilha evolutiva,
mas um exemplo de equilíbrio perfeito entre poder, agilidade e sensibilidade. E aí, já fez um chamego no seu gatinho hoje? Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Nos últimos anos, o mundo tem demonstrado crescente interesse por práticas agrícolas alternativas para enfrentar os alarmantes estudos sobre a criação de gado e o aquecimento global. Entre essas iniciativas, a proposta da empresa espanhola Nueva Pescanova de estabelecer a primeira fazenda comercial de polvos do mundo gerou e gera inúmeros debates. Embora a empresa alegue que o projeto tenha como objetivo reduzir a pressão dos criadouros de animais de abate, esse projeto levanta sérias preocupações éticas e ambientais. A inteligência e comportamentos complexos dos polvos, somados aos métodos de criação propostos, têm sido alvo de intensos estudos por parte de cientistas, legisladores e do público. Polvos são frequentemente considerados uma das criaturas mais inteligentes do oceano, às vezes comparados à inteligência alienígena, por suas habilidades cognitivas únicas. Com cerca de 500 milhões de neurônios em seu sistema nervoso, é extraordinariamente complexo. Curiosamente, apenas 1/3 desses neurônios está localizado no cérebro. O restante se distribui pelos braços, permitindo que cada braço funcione de forma semi-independente. Isso os capacita a resolver quebra-cabeças, usar ferramentas e aprender por observação. E os exemplos de sua inteligência são bem documentados. Otto, um polvo do aquário Sea Star, na Alemanha, causou um curto-circuito nas luzes do aquário ao espirrar água nelas, um claro sinal de resolução de problemas. Outros foram vistos construindo abrigos com pedras e desrosqueando tampas de potes por dentro. Esses comportamentos demonstram sua engenhosidade e destreza, tornando a criação em cativeiro uma questão ética controversa. Os debates éticos sobre a criação de polvos têm como base a ciência reconhecida desses animais, ou seja, sua capacidade de sentir prazer e dor. Um estudo de uma universidade de Londres levou à inclusão dos polvos na Lei de Bem-Estar Animal do Reino Unido, tornando-os os únicos invertebrados protegidos por essa legislação. Esse reconhecimento reforça a necessidade de práticas agrícolas éticas e a proposta da Nueva Pescanova levanta sérias preocupações. Os planos da empresa espanhola envolvem tanques densamente povoados, com 10 a 15 polvos por metro cúbico, uma configuração que contraria sua natureza solitária e pode levar à agressividade e ao canibalismo. Além disso, o método de abate por pasta de gelo é considerado desumano, causando sofrimento prolongado. Críticos afirmam que tais práticas são inaceitáveis para criaturas com habilidades cognitivas tão avançadas. As implicações éticas desses métodos geraram protestos globais e pedidos de reavaliação das práticas industriais. Tudo isso, se me permite voltar a bater nessa velha tecla, acontece porque o ser humano simplesmente não consegue viver sem carnes, e as indústrias espertalhonas querem sair na frente com novidades que supostamente seriam a solução para diminuir a criação em massa dos bovinos e suínos para o abate. Meu ponto de vista é que seria apenas mais um animal a ser comido, já que a grande maioria das pessoas não consegue viver de uma única fonte de proteína no prato. Ela precisa de ao menos 3 tipos de cadáver por refeição. E eu ainda estou pensando no navio cheio de vaca e bezerros parado há 2 meses no porto da Turquia. Será mesmo necessário infligir esse sofrimento aos animais? Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. Você já ouviu falar sobre colheita noturna? Provavelmente não.
É a prática de colher cultivos como uvas, azeitonas e a cana-de-açúcar durante a noite, aproveitando as temperaturas mais baixas para preservar a qualidade do produto. Essa técnica otimiza a produtividade, mantém o ritmo das usinas, evita perdas de aromas e compostos e cria condições de trabalho mais toleráveis, evitando o calor excessivo do dia, que pode causar fermentação indesejada em cultivos, como nas uvas, e a perda de aromas. Esse cultivo, muito comum, gera mais eficiência, pois que as condições noturnas são menos estressantes para a equipe, que pode trabalhar mais rápido. A colheita pode ser feita em horários que não interferem nas atividades do maquinário durante o dia. E essa introdução é para falar sobre a dica da minha amiga Nil Maria, que enviou a preocupante matéria. Durante a noite, quando os pássaros dormem, as colheitadeiras chegam e, sem aviso, sugam os pássaros para dentro dos dutos, massacrando-os. Pássaros como os pintacilgos, chapins, tentilhões, rouxinóis e outros são mortos em quantidades assustadoras. Milhares de pássaros morrem por ano nessas colheitas, que já estão sendo proibidas em alguns países da Europa, onde as colheitas de azeitonas e uvas são bastante comuns. A eficiência da colheita noturna pede um preço alto para a natureza e, mais uma vez, os animais pagam pela nossa comodidade. Em cada oliveira, estima-se que mais de 200 pássaros dormem todas as noites quando os maquinários chegam. Muito triste e preocupante. Para quem não come carnes, imaginar que a azeitona ou mesmo um suco de uva natural pode conter o sangue de animais é desanimador, para não dizer revoltante. O homem chega e onde ele coloca a mão, mesmo que sem querer, acaba causando desequilíbrio e a morte de inocentes. A colheita manual, aquela que sempre foi utilizada, não mata um único animal, mas somos muitos no planeta e é necessário haver produtividade em massa para atender a todos. A análise que essa matéria nos traz é de como o consumismo, a facilidade que é comprar tudo a qualquer hora, pode ter um preço alto para a natureza. E você sabia disso? Sabia como as colheitas noturnas matam pássaros? Eu confesso que essa matéria foi novidade para mim também. Uma triste novidade. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E falando em dica, faz tempo que não dou uma dica de leitura. Afinal, foram tantas dicas que fiquei sem. Mais recentemente foi lançado o livro Voltei, de Sérgio Mena Barreto, e que narra a história real do cão Shih Tzu chamado Quecão, contado do ponto de vista do animal. Quecão desencarna e retorna à Terra, reencarnado como Queca, para auxiliar seu tutor a encontrar seu propósito de vida. A obra descreve a jornada intensa e cheia de aprendizado entre o tutor e seu cão, durante os 16 anos em que Quecão vive. O livro explora a conexão entre eles, como os cães percebem a energia ao redor e como nos ensinam sobre o amor, além de que trata a morte apenas como uma transição, dando alento e esperança a quem perdeu seu animalzinho. Após a morte de Quecão, o universo percebe que o tutor ainda não aprendeu tudo o que precisava, por isso ele é enviado de volta, dessa vez como uma cachorrinha chamada Queca. Com mais conhecimento, Queca tem como sua primeira missão reencontrar seu tutor e prosseguir com ele em mais uma vida. A história é inspirada na vida real do autor Sérgio Mena Barreto e o seu relacionamento com seu cãozinho. Vale a pena ler e se emocionar. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. E olha que história interessante. Um morador de Ilhota, em Santa Catarina, registrou uma situação incomum no galinheiro do seu sítio. Um urubu passou a conviver entre as galinhas e, segundo o proprietário, estaria até chocando 3 ovos no local. O dono da propriedade contou que percebeu a ave instalada em um dos ninhos e se comportando como parte do grupo. A cena chamou a atenção pela convivência atípica entre o urubu e as demais aves. O
O urubu simplesmente escolheu o ninho, botou seus ovos e passou a viver no local. Nem todos aceitariam tão tranquilamente algo assim. Urubus geralmente são associados ao mau agouro e à morte, por se alimentarem de carcaças, e poucos os querem por perto. No entanto, outras tradições os veem como símbolos de renascimento, transformação e purificação espiritual, representando o fim de uma fase e o começo de outra. Além disso, a movimentação de urubus é um indicativo científico de que a chuva está chegando, pois eles aproveitam as correntes de ar das nuvens de chuva para ganhar altitude sem esforço. Urubus são faxineiros da natureza, limpando o ambiente ao consumir carcaças graças a um estômago com suco gástrico ácido que neutraliza bactérias e toxinas, sendo também capazes de sentir o cheiro de carniça a quilômetros de distância e enxergar animais mortos a longas distâncias. E você, o que faria se um urubu decidisse viver no seu quintal? Você sabia? Se você assistiu o filme Madagascar, não se encantou apenas com os 4 protagonistas do filme, pois que os pinguins malandros da história roubam a atenção. E eles são tão divertidos que ganharam uma animação só para eles. Para quem não sabe, pinguins, apesar de serem pássaros, não podem voar. Sua incrível agilidade está dentro da água. Um pinguim consegue praticamente voar dentro da água. Devido às suas asas que funcionam como barbatanas, eles atingem incríveis 40 km por hora. E isso os ajuda muito na hora de caçar e fugir de predadores. E você sabia que nem todo pinguim vive no frio? Sim, nem todo pinguim é do frio. Embora muitas espécies, como o pinguim imperador, vivem em regiões polares geladas, há espécies, como o pinguim de Galápagos, que vivem em climas quentes, perto do Equador, e até migram para áreas mais amenas em busca de alimento. E caso um desses pinguins de climas amenos sejam colocados em locais gélidos, provavelmente morrerá de frio. E essa curiosidade talvez você não soubesse. Pinguim morrendo de frio? Sem dúvida alguma, pinguins são encantadores e animais incríveis. E mais um programa que chega ao fim. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Tenham todos um excelente domingo, amparados no amor de Jesus e Maria. Para essa semana, muita saúde e paz para todos os animais. E para nós humanos, que tenhamos consciência de que se os animais sofrem, a culpa é exclusivamente nossa. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.